Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Chegou o momento do nosso devocional e para embasar aqui a minha palavra, eu queria me ater aqui no que está escrito na carta aos Romanos, carta escrita para a igreja de Roma, capítulo 1, versículo 17, que diz: Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Romanos é o livro da justificação. O principal tema que é abordado nesse livro é a justificação. E nós somos justificados justamente pela fé. A Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé. É o que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. Esse texto, inclusive, foi o texto que o reformador, Lutero, que era um monge da Igreja Católica na época, teve a sua mente esclarecida por Deus, a respeito do erro que acontecia na época, e Deus revelou essa verdade tão gloriosa para ele, que é a verdade que o justo viverá da fé. Mas na verdade o que é fé? Será se fé é ter confissão positiva? Será que fé é pensamento positivo? Tem pessoas que pensam que tem fé quem tem um pensamento positivo. Na verdade não é isso. É um dos resultados da fé, mas fé não é isso. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele nos disserta, ele conceitua o que é fé. E lá em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento daquele que se espera e a certeza, a convicção daquele que se não vê. Então a fé é um fundamento, é um alicerce, é uma base no qual a nossa vida, a fé é o alicerce na qual a vida cristã está posta. Me lembro quando o nosso Senhor Jesus curava alguém, a palavra que ele dizia era: a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Me lembro quando ele chegava em determinadas cidades e diz o seguinte: e não pôde operar ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ou seja, a fé é um requisito essencial, é um requisito indispensável para a operação de Deus, para a manifestação, a fé e a santificação. Lembro-me que a palavra de Deus também diz o seguinte, que mas o justo viverá da fé, e se este recuar, a minha alma não tem prazer nele. Estamos vivendo um momento que a praga, o vírus mortífero alcançou o mundo, a peste, a maldição alcançou o mundo. E eu pergunto aos irmãos: como está a sua fé? Será como está a minha fé? Será como está a nossa fé? Quando, pois, o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Foi a pergunta feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quero nesta manhã, através dessa palavra, vos encorajar a ter fé, a vencer o medo através da fé, a vencer a adversidade através da fé, a perseverar através da fé, a vencer principalmente o medo, como já citei, através da fé. O medo foi o primeiro sentimento que Adão sentiu depois de pecar. O medo é aquele que destrói até mesmo as defesas imunológicas do corpo. O medo, costumo dizer, que é a autoimposição de um cárcere que vai tentar te impedir que você se torne aquilo que Deus quer que você se torne. Então, que você possa tomar posse dessa fé. E Paulo diz lá em Efésios 6 que essa fé é como um escudo que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Atualmente nós temos sido bombardeados, irmãos, com dúvidas sobre Deus, sobre o próximo, sobre a igreja, mas só há um meio de apagar esses dardos inflamados, é a fé. A Bíblia apresenta a fé como um dom, existe a fé salvífica, existem vários tipos de fé, mas a fé mesmo significa convicção, certeza, aquela certeza inabalável. Através da fé pode-se transtornar um monte. A fé chama à existência aquilo que não existe. Há pessoas que dizem assim: eu não tal coisa, não tenho fé em tal coisa porque eu não senti. Mas na verdade a fé não depende do que eu sinto, a fé depende do que eu sei. Eu não sinto para crer, mas eu creio para sentir. Então a fé é baseada no que eu sei, no conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, da sua pessoa, dos seus atributos, da sua obra redentora. Então tenha fé, querido, tenha fé. Faça com que a sua fé triunfe sobre a provação e transforme ele em glória, triunfe sobre o medo. Fé verdadeira, fé vivificante, fé perseverante. Com certeza será
para a glória de Deus. Que você tenha fé que tudo isso vai passar e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude.